Amados irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade à segunda parte do vídeo. Agora nós vamos entrar na palavra-chave, né? A palavra-chave, que é o anjo da vida. E nós vamos ver como que o anjo da vida, ele sempre foi atuante, desde a antiga aliança como na nova aliança. E é necessário que você conheça ele. Nós falamos, se existe anjo da morte, também existe o anjo da vida. E ele vai ser íntimo da igreja, ele é íntimo e vai ser ainda mais íntimo ainda da igreja. Então, que você possa estar conosco aqui, nós vamos fazer um invocar e juntos vamos seguir nesse entendimento, ok? Vamos juntos. Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Ó Papai, alegria poder fazer, Papai, conforme a formiga. Papai. Que não tem chefe, não tem ninguém para mandar, mas ela sabe que precisa ser feito. É verdade, assim, papai, abençoa os teus filhos, que eles possam ser atuantes no exército, sem precisar ser orientados na ordem de mandados, mas que eles entendam a necessidade de participar naquilo que eles foram chamados. Sim, papai. Nós te pedimos, papai, abençoa cada irmãozinho e que haja um entendimento, que eles venham ser esclarecidos com a mensagem de hoje. Sim, papai. E nós te pedimos, papai, cai por terra toda a água, essas águas que têm sido essas fontes de água dessa terra, que faz com que a tua igreja seja infrutífera, venha a ser rejeitado. E o teu filho possa ouvir a mensagem verdadeira que brota do teu trono e rejeitar todas essas fontes de água infrutíferas e que levam à morte. Sim, nós te pedimos, papai, gratidão por tudo. Gratidão. Muito grato. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o anjo que ele é dotado, recebeu do pai dele os 7 espíritos de Yah. Por quê? Porque nós já fizemos o estudo. O pai dele, quando veio à Terra, ele venceu e venceu até a morte. E eu queria trazer um esclarecimento para os irmãos. Olha só, uma coisa engraçada que os irmãos ainda não compreenderam. Quando fala que o anjo Gabriel, ele veio e falou com o quê? Ele falou com Miriam a respeito de um nome que deveria ser dado à criança. Não é simplesmente um nome humano, é um nome celestial, que é o nome que esse que estava descendo, ele já tinha lá em cima. É o nome que ele tinha lá em cima, por isso a necessidade do anjo falar assim, olha, coloca o nome na criança de Yahusha, Em outras palavras, é o nome que ele usa lá em cima. Coloca o nome da criança. Porque senão, colocava Miriam ia colocar nome familiar. Mas não era. Era para mostrar que era para colocar o nome daquele que veio lá de cima. E ele já tinha lá em cima esse nome. Qual nome? O nome de Yahusha. O nome de Yahusha. E é o nome de Yahusha que ele deveria nascer como ele estava lá em cima. Ele recebe o nome aqui de Yahusha. Porque você já viu que a nação de Israel é uma representação dos seres celestiais. É uma representação dos seres celestiais. Está entendendo?
Por isso é a representação de um povo que Yahweh ia suscitar na terra, que é a representação de um povo que existe no céu. Compreende? No meio de um povo desobediente. Porque no céu existe um povo fiel e no meio de um povo desobediente, de um povo idólatra, de um povo que segue outro. Por isso que Paulo fala em Efésios 6, nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nos lugares celestiais, porque eles são rebeldes, são aqueles anjos rebeldes. Eu trouxe esse estudo já para os irmãos. Aí o que acontece? Aí nós vamos aqui. Aí a gente chega aqui e vamos ver que existe, a gente já leu, que existe um anjo da morte, né? Existe um anjo da morte que ele agiu lá no Egito, né? E ele pegou e matou os primogênitos dos egípcios, porque ele é da morte. Ele mata os próprios filhos. Os filhos ali são mortos. Por isso Papai Yauch fala que o reino dividido não prevalece. O reino de Satanás não vai prevalecer, porque é um reino que ele mata os próprios filhos, porque eles são da morte. Em contraponto, se existe anjo da morte, existe um anjo da vida. Existe um anjo da vida e hoje nós vamos estar apresentando para os irmãos esse anjo da vida. Tá, irmãos? Esse anjo da vida é um anjo que sempre ficou escondido. Por quê? Porque é humilde. Ele não gosta de aparecer. Ele quer que o pai dele apareça e não ele. E, diferentemente do Emanuel, né? A gente vê que ele veio, né, conforme Apocalipse capítulo 7, ele vem no final dos tempos para selar um grupo, né? Ele vem para selar o grupo dos 144 mil. 144 mil. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 7, os irmãos que estão chegando agora, para poder estar entendendo, né? Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Então vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Isso aqui é uma representação de um querubim. Tá, irmãos? Um querubim que tem 4 faces. E é a representação ali da mesa do altar, do sacrifício, porque ele tem 4 pontas ali que era sacrificado o animal, né? Então ali sacrificado o animal faz um link com o anjo que mata, com o anjo da morte, ok? Então vamos lá. Segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com selo de ao vivo. Olha, ele tem um selo. Esse selo ali nós fizemos no estudo que quando ele estava para nascer, a parteira amarrou nele o quê? Uma fita vermelha, né? No punho. Uma fita vermelha como sendo um selo. Esse é o primogênito. Esse estudo nós trouxemos aqui, irmãos. É muito necessário que você dedique, estude, tá? Aí, o que acontece? Esse é o selo, a representação daquele que foi marcado. Aquele que foi marcado como primogênito. Aí ele fala assim, vi também outro anjo que subia do Oriente, versículo 2, com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra. Ó, fazer mal à terra e o mar. Mostrando claramente o quê? A terra e o mar representa. A terra é como referida à terra prometida. E o mar aos povos, tá, irmãos? Aos povos. Por isso que você vê uma besta levanta da terra e outra do mar. Ali refere-se terra prometida, fazer mal para os Yaldins. Vem para fazer mal dos Yaldins, porque os Yaldins não aceitaram a mensagem. O mar, que é a representação povos, multidões, nações e línguas. Então esse anjo vem fazer mal
a esses aglomerados de nações, ok? Aí ele continua: não danifiques a terra, o mar, as aves, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. E eu vi então o número de que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui, irmãos, ele começa a marcar desde a era de Esmirna. Esse é um estudo maravilhoso para você entender. Desde a era de Esmirna, esse anjo está marcando. Ele está marcando a fronte dos servos de Iau. Ele está marcando a fronte. E quando eles marcam a fronte, os servos se tornam o quê? Filhos. Porque o filho tem o nome do pai deles, o nome de família, mostrando que ele faz parte da família. De servo ele se torna filho. Então você tem aqui descendência de Adão e no final dos tempos os filhos de Aush. Então, quando ele fala aqui, irmãos, esse anjo, ele está vindo, olha só, ele está vindo para anunciar a verdade, como nós vimos lá atrás. A pedra que cai e condena as fontes de água nessa terra. E ele saneia com uma água límpida. E essa água límpida vai gerar frutos. Vai gerar pessoas que vão produzir bons frutos. Então, esse é o mesmo anjo que está referido lá em Apocalipse 8, que é a pedra que cai sobre as fontes de água, e é referido ali como um personagem de Eliseu, ok? Ele vai sanar a ministração dessa terra como referido como fonte de água. Então, ele fala aqui que ele vem selar. No final dos tempos, ele vem para completar o número. Ele não está selando nessa época 144.000. Começou-se a selar na era de Esmirna, selou na era de Pérgamo, selou na era ali de Sardes, que são damas de companhia, e está completando agora na era de Filadélfia. Na era de Filadélfia. Ele é um selo, é uma marca, e é uma marca na fronte, mostrando claramente que é no entendimento, ok? Tranquilo? Aí nós vemos o anjo da morte. O anjo da morte também é imitador, por quê? Porque ele é filho de Satanás. Ele é imitador e ele também quer colocar uma marca. Esse é um estudo que eu vou trazer completo para vocês, que é no próximo vídeo, sobre a marca de Caim. É a marca que remete à marca do anti-Machia no final dos tempos. Enquanto o anjo da vida está selando aqueles para salvação da tribulação, o anjo da morte, ele vem em seguida selar aqueles que vão ser para perdição. Um sela para a vida e o outro sela para a morte. Compreende? E esse anjo aqui, ó, referido, ele é o anjo da vida, esse que está marcando Apocalipse 7. Ele é o anjo da vida. Então vamos lá. Nós vamos abrir agora em Lucas 24. Lucas 24. Palavra maravilhosa. Papai Aucha sendo ressuscitado, tá? Ele sendo ressuscitado. Lucas 24:1. Olha aqui, Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinha preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo de Yahshua Mashiach. E aconteceu que, estando perplexas, espantadas, com isso, dois homens se postaram diante delas com vestes fulgurantes. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui,
Aqui você poderia colocar, foi ressuscitado. E é por isso que aqueles 2 anjos foram enviados. Aqueles 2 anjos foram enviados para ressuscitar papai e Alcha, e não para remover a pedra. A pedra estava removida. Eles foram ali enviados para poder remover a pedra, irmãos? Não, eles foram ali enviados para poder o quê? Ressuscitar papai e Alcha. Ressuscitar papai e Alcha. Ressuscitar papai e Alcha. Nós vamos ver isso quando Shaul Paulo, o apóstolo, ele fala isso em Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Vamos abrir juntos, irmãos. É necessário, irmãos, você fazer o estudo, entendeu? Fazer o estudo para você fixar a mensagem. Diz assim, Romanos 8, 11. Pode ler para nós, irmão. E se o Espírito daquele que ressuscitou e Alcha dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou e Alcha Machia dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante a seu Espírito que habita em vós. Isso. Olha só. Vamos meditar aqui. É tremendo, né? Aqui está falando. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua. Você vê que aqueles 2 anjos, eu falo assim com os irmãos, um é primogênito, papai Yahshua, é um anjo primogênito, e o outro é primogênito do anjo, é primogênito do anjo. Por quê? Porque vai carregando o ofício, né? Vai carregando o ofício. Então, papai Yahshua é vida. Ele tem um filho que, como primogênito, recebe do papai o ofício de ser vida. E o filho do anjo, quando eu falo de filho, irmão, não é filho de ato sexual, não. Os irmãos ainda batem na tecla. Os irmãos não entendem isso, parece que eles são carnais, só acham que existe só com ato sexual. Quando o papai Yahshua nasceu aqui na terra, irmãos, não teve ato sexual, não. O espidial desceu ali e implantou o embrião na barriga de Maria, Miriam. Ali não teve ato de ato sexual e nem espermatozoide fazendo fecundação no óvulo de Maria, não. Ali foi literalmente a barriga de aluguel. Por isso que é chamado filho de Altíssimo. Filho de Altíssimo. E aí é unigênito, único. Não teve interferência ali de gen de Maria, Miriam, não. Foi implantado ali no útero dela para ela simplesmente gerar. Gerar, só isso. Então, isso é o que acontece lá em cima. Os filhos de Yahshua também ele gera outros seres celestiais, porque tudo é uma coisa semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Enquanto aqui precisa de ato sexual para gerar filhos, lá em cima não precisa. Não precisa. É a representação de gerar filhos sem sexo. Né? Por quê? Porque quem ensinou sexo para Eva foi a serpente. E aí Eva ensinou para Adão. Entendeu? Mas não era esse o propósito. Então, amados, quando a gente está vendo essa passagem, você tem que prestar atenção nos detalhes. Olha só. Se o Espírito, versículo 11, Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua Machia dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Isso aqui, irmãos, faz um link com o juiz de Daniel 7, que ele se levanta ali para fazer justiça em favor dos santos do Altíssimo. Vamos abrir lá, Daniel 7. Vamos abrir, irmãos. Daniel 7. Daniel 7, 21. Daniel
estava contemplando, tá? Daniel que estava contemplando. Eu estava contemplando quem? Daniel. Contemplando. E esse chifre, qual chifre? O antimachia. Movia guerra aos santos. Em que momento que ele movia guerra? Na era de Laodiceia. Na era de Laodiceia. Tanto Filadélfia já está lá em cima. Tanto que o anjo mensageiro já está lá em cima. É o ancião. Então ele fala, olha só. Estava eu contemplando esse chifre, movia guerra aos santos e prevalecia, quer dizer, vencia. Que anjo é esse? Que chifre é esse? Esse chifre é a representação do antimachia. E o antimachia é o anjo da morte. O que ele faz? Mata. O que ele faz? Mata. Ele é o anjo da morte, ele mata. E ele está prevalecendo sobre quem? Os santos do Altíssimo, fazendo com que os santos do Altíssimo morra. É o link com aquele profeta lá atrás. O profeta que profere aquilo que Yahweh não mandou ele dizer, tem que ser morto. Ou seja, vai ser levado para a era de Laodiceia para ser morto. Porque ele vai fazer confusão aqui contra esse pequeno chifre, esse antimachia. O antimachia manda matar. Mata ele. Aí vamos continuar. De novo, versículo 21. Estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento que veio o ancião, e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Que julgamento é esse? Ele ressuscitou esses santos. Ele ressuscita esses santos, fazendo um link com aquela passagem de Romanos 8:11. Vamos abrir de novo. Romanos 8:11. Olha só. É assim que a Escritura conversa. Conversa através de link. Se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua, a gente já fez o link, aqueles 2 anjos que estavam no sepulcro. Eles foram lá, não foi para remover pedra, não. Eles foram lá para ressuscitar papai Yahshua. Porque eles são da vida. Filhos daquele que é da vida. Satanás é da morte. E o filho dele recebe o ofício, anjo da morte. Entendeu? Então vamos lá, continuando aqui. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos, ressuscitou aonde? Lá no sepulcro. Ele está apontando para aquele anjo. Ele dará vida também aos vossos corpos mortais. Ele dará vida. Está mostrando que é ele que também é aquele ancião. Ali está falando ancião no sentido de modelo de igreja, irmãos. Por quê? Porque a gente já trouxe aquele estudo para vocês em 1 Timóteo capítulo 3. Aquele que deseja ser ancião, boa coisa almeja, mas ele tem que ser irrepreensível. Então, veja bem, é uma representação, esse é o ancião, aquele que vem no final dos tempos para concluir a obra do papai Yahshua. Ele participa da obra do papai desde o início, tá? Desde o início, como aluno, como mestre de obras, ok? Vamos lá, continuando. Versículo Romanos 8:11. Tem que ler muitas vezes para fixar. Se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o espírito que habita em vós. Ou seja, é aquele que compartilha o espírito. Ele faz o compartilhar. Ele compartilha o Espírito que está nele, que ele tem a plenitude do Espírito, recebeu do Pai dele a unção. E ele compartilha esse Espírito. E ele ressuscitou papai Yahshua. Você percebe aqui que este é Mical, anjo da vida, filho de papai Yahshua, que tem esse poder dado pelo próprio papai Yahshua? Exatamente. Então não pode ser Mical ser o papai Yahshua que depois recebe o nome que está acima de todo nome, o nome de Yahweh. São 2 personagens. Mas ele, quando o papai Yahshua
recebe o nome de Iau, ele vai receber de Papai Yaucha uma missão, recebe o nome do Papai Yaucha, recebe o manto embebido de sangue para ser o sacrifício perpétuo. Para ser o sacrifício perpétuo, esse é um estudo que eu vou trazer para os irmãos no próximo, em breve, a respeito de quando o sacrifício perpétuo for tirado da terra e quem é o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque Papai Yaucha, ele é o sangue que cancela a antiga aliança que fazia necessidade de sacrifício diários. Ele cancela. E ele coloca o filho dele para ser aquele que carrega as suas vestes, seu manto e seu nome. E esse se torna o sacrifício perpétuo. E nós vamos trazer esse estudo para os irmãos em breve. Mas nós vamos devagarzinho, porque agora o alimento, cada dia, está um alimento mais consistente. Né? Então, nós vimos aqui que existe alguém que tem o Espírito que ressuscitou Papai Yaucha. Aí a gente vai entender quem é esse que tem o Espírito que ressuscitou Papai Yaucha. Isso está onde? Isso está em Isaías 11:2. Vamos lá, Isaías 11:2. É difícil, irmãos, porque igual eu falo assim com os irmãos chegam aqui sem base nenhuma, sem entendimento, com preguiça de ir lá atrás e começar a fazer os estudos, né? 101 vídeos não é fácil mesmo para assistir, mas se você imaginar que existe um sacrifício para fazer, o sacrifício para poder assistir é bem menor. É bem menor. O sacrifício maior é de quem está fazendo, irmãos. Tá certo? Então, você pensar que agora, quem preparou a comida, ficou lá o dia inteiro preparando para você, você chegou, sentou na mesa e comeu. Mas quem que lá? Quem que separou feijão, catou feijão? Quem lavou arroz? Quem socou o alho? Quem preparou a carne? Quem preparou a batatinha? Quem cortou a salada? Lavou a salada? Quem cortou a salada? Quem preparou tudo? Ficou horas e horas fazendo isso para agora você chegar e vai comer. Né? Você come lá rapidinho, enquanto aquele ficou o dia inteiro lá, a manhã inteira fazendo a comida. É a mesma coisa aqui, irmãos. Então, se você olhar para, não, são 101 vídeos, agora pensa quem preparou a comida para você, aí você pensa diferente. Você fala assim, nossa, os irmãos prepararam a comida? É a representação do maná, né? O pessoal falava assim, o maná, achava que o maná lá no deserto chegava, já enfiando a mão na boca. Todo mundo já ia pegando e comendo. Acordava cedinho, porque o maná, quando o sol saía, ele entrava na terra, na areia. Então, acordava cedinho, tinha que recolher ele, depois preparar ele, tinha que ralar ele, virar a farinha, socar ele, depois ia fazer o pão, depois ia assar ele, depois servir para a família. Não é mesmo? Então, todas essas coisas, meus irmãos, você tem que levar em conta e entender que a parte sua é a mais fácil. É só comer. É comer e ruminar. Comer e ruminar. É só a parte. Você conseguindo fazer isso, aí você já alcança um outro nível. Porque você entendeu a mensagem frutificou no seu ser. Agora você começa a oferecer frutos para as outras pessoas, que você já se tornou uma árvore frutífera, viu? Se tornou uma árvore frutífera. Agora você começa a oferecer frutos, que vai servir para os outros também de alimento. Mas primeiro você tem que alimentar para você, né, irmãos? Vamos lá, Isaías 11. A gente, aqui, as ministrações, eles sempre, das denominações, falavam a respeito de Papai Yaucha. Mas Papai Yaucha, ele transfere, né, irmãos? Ele transfere a unção para um outro, um filho primogênito que herdou a primogenitura pela fidelidade. Aí ele fala, Isaías 11:1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Iau, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor de Iau.
e no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Aí fala aqui, dando a dica, ó. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade, pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Viu aqui? Dará sentença em favor dos pobres da terra, fazendo um link até que se levantou o ancião e fez justiça aos santos do Altíssimo. Está lá em Daniel 7. Viu aqui? Viu aqui que foi levantado um ancião para fazer justiça em favor dos santos do Altíssimo? E ele não julgará segundo o que ouviu dizer, mas pelo que ele viu. Tremendo. Que é aquela aparência do cordeiro, que tem o quê? 7 olhos. Tremendo. Que são 7 espidial enviados por toda a terra para enxergar. Então ele não vai pronunciar sentença pelo que ouviu, mas pelo que ele viu. Entendeu? Então aqui está mostrando que esse aqui, ó, que recebe essa unção, ele vai fazer julgamento de forma justa. E a gente volta lá, Daniel 7, vamos lá. Daniel 7, Daniel 7:13. Diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Quem? Ial, forte e valente. Já fizemos esse estudo, descendo da luz inacessível. Ele adiantou-se até o ancião. Viu que são 2 personagens? Um é o filho do homem, que recebeu o nome de Ial, forte e valente, descendo da luz inacessível na nuvem. Ele se coloca diante do ancião. E o ancião é esse anjo que veio à terra no final dos tempos e se fez ancião da igreja. Ele é aquela pedra que cai incandescente sobre as fontes de água e condena a pregação dessa terra. Compreende? Esse fala, olha só, versículo 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo das nuvens do céu um como filho do homem. Quem? Ial, forte e valente, que era antes Ialcha, que recebeu o nome de Ial, porque foi sobreexaltado. Ele adiantou-se até o ancião. Quem é esse ancião? É Mical, que recebeu o nome de Ialcha. E foi introduzida a sua presença. A ele, ao ancião, foi otorgado o poder, a honra e o reino. E todos os povos das nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, jamais passará. E o seu reino jamais será destruído. Aí ele vamos um pouquinho mais para frente e fala assim, a respeito dos tronos. Olha só. Ele fala assim, ó, veja bem. Volta aqui, ó, Daniel 7:9. Daniel 7:9. Percebe? Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos da cabeça alvos como a lã. Seu trono era chamas de fogo, isso com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1.000 milhares o serviam, ou seja, 144 mil. E miríades de miríades o assistiam, aqueles que vão ser salvos, né? Vão ser feita justiça a favor deles. O tribunal tomou assento, os livros foram abertos. O tribunal, ó, tem julgamento aí. Eu continuava olhando, versículo 11. Que era casamento. Eu continuava olhando por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, né? Aí você chega aqui, ó. Ele chega aqui, você vai descendo, chega aqui lá no versículo 21. Fala assim: estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Aonde? Na terra. É a era de Laodiceia. Vão ser perseguidos. Isso está referindo lá em Apocalipse 12, quando Satanás for lançado por terra. Ele vai perseguir a mulher que vai ser levada ao deserto, né? E ali está mostrando que ali vai ser perseguido aqueles que têm o testemunho de e de Ialcha, né? E vão ser mortos. Então aqui é esses aqui. Até o momento que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Viu o link lá com Isaías 11?
aquele que tem os 7 espíritos, ele também julga. Ele julga a causa dos pobres na terra, que são os santos do Altíssimo. Por que ele fala julga a causa dos pobres? Porque faz um link com a era de Laodiceia. Vamos lá? Vamos. A era de Laodiceia. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de alma. Conheço tua conduta, nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar da minha boca. Porque diz, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, agora grifa aí, pobre. Pega aí, grifa aí, pobre. Você vai falar assim, hein? És pobre, cego e nu. És pobre, pobre, cego e nu. Agora volta lá, volta em Isaías. Volta em Isaías, assim que a escritura conversa. Isaías 11. Isaías 11. Olha só, Isaías 11, ele fala: antes julgará os fracos com justiça e com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Mostrando que fazendo o link em favor daqueles que são de Laodiceia. São aqueles que inicialmente se acham ricos, mas no entanto são pobres. E eles vão ver essa condição deles quando for tirado deles todas as propriedades. Vai ser tirado deles as propriedades, por quê? Porque só vai poder comercializar negócio e banco, dinheiro, quem tiver a marca do anti-Machia. A marca do anti-Machia. E eles não vão pôr a marca do anti-Machia, porque eles entenderam que a marca do anti-Machia é o selamento para perdição. Enquanto que o anjo da vida veio antes, na era de Filadélfia, selar para salvação, o anti-Machia vem em seguida para fazer a marcação e o selamento para perdição. Porque todos aqueles que receberam a marca, cujo o nome não está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Está entendendo, irmãos? Então, é muito forte. Quando você entende isso, você entende que esse tempo que está acontecendo agora é o tempo do anjo da vida que veio a essa terra condenar as fontes de água contaminadas que levam à morte. Ele condena essa fonte, mas ele apresenta uma fonte nova, num prato novo, E ele oferece gratuitamente essa fonte de água, e aquela água é para fazer com que a pessoa se torne frutífera. Frutífera. Entendeu? Tudo conversando. Tudo conversando. Um pouquinho aqui que a gente começou. Então, quando você está vendo em Isaías 11, está referindo àquele que possui os 7 espíritos de Al, ele faz um link, que tem os 7 espíritos de Al. Ele faz um link com o quê? Com aquele ancião que faz justiça, porque faz um link que ele fará justiça aos pobres da terra, fazendo um link com Laodiceia que eles são pobres. Eles são pobres, eles se acham que são ricos, mas vão ver que são pobres, miseráveis. Então ele vai fazer justiça a esses, porque eles não vão aceitar a marca e vão ser mortos pelo anti-Machia, fazendo um link com Daniel 7, aquele ancião se levanta para fazer o quê? Justiça aos santos do Altíssimo. Isso faz um link também com as 2 testemunhas. Quando fala que as 2 testemunhas, elas vão ser ressuscitadas, não é só as 2 testemunhas. Além das 2 testemunhas que foram mortas, todos os que foram mortos, junto com as 2 testemunhas, vão ser ressuscitadas. Isso está em Apocalipse 11. Vamos lá. Apocalipse 11.
As duas testemunhas, irmãos. As duas testemunhas, já fizemos o estudo, que esses dois personagens, um se refere a Masha e o outro a Elial, né? Alial. Então, eles são esses dois personagens que também estiveram com Mical. Aonde? Visitando a Abraão. E Mical ficou com Abraão, enquanto os dois foram visitar onde? Sodoma. Foram visitar Sodoma. E aí, por isso que faz um link essas duas testemunhas também em Al-Shalom, referido como Sodoma. Isso aqui é simplesmente para você relembrar quem são as duas testemunhas. Olha só, diz assim, ó, versículo 8. Seus cadáveres das duas testemunhas ficaram expostos na praça da grande cidade. A gente lembra que os dois anjos que foram enviados lá atrás, eles estavam na praça. Quando aquele sobrinho de Abraão, chamado, como é que é o nome dele? Ló, encontra os dois sentados na praça à noite. Por quê? Porque eles queriam lá ver. Ser testemunha ocular. Ser testemunha ocular. Você vê que faz um link que o ancião, ele não julga segundo o que ouviu falar, e sim o que ele viu. Então, por isso que ele manda as duas testemunhas enxergar o que estava acontecendo em Sodoma. Por quê? Porque ouvir falar, ele já tinha ouvido falar que o pecado dele já tinha acumulado até o céu. Isso. Mas não basta ouvir falar, ele tinha que ver, e por isso que ele enviou as duas testemunhas para visitar aquela cidade de Sodoma, lá atrás. É tremendo. Viu? Por quê? Porque ele não vai julgar segundo o que ele ouviu falar, mas pelo que ele viu. Por isso ele envia as duas testemunhas e eles estavam na praça para ver o movimento da noite. É um movimento do pecado, né? É muito legal. Viu, irmãos, os detalhes? Então, olha só, continuando. Aqui já faz o link, né? Se você ler aqui Apocalipse 11, mostra quem são as duas testemunhas, aquele personagem que orou para parar de chover, parou de chover, né? E transformou água em vinho. Você já identificou os dois personagens, Moisés e Elias. Transformou água em sangue. Então, ele continua falando assim, ó. Os seus cadáveres, depois de terminado o testemunho, olha só, versículo 7, vamos ler o versículo 7. Quando terminar seu testemunho, quando terminar o testemunho, quer dizer, quando terminar o tempo do seu testemunho, quando eles completarem o tempo do seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Aqui a besta que sobe do abismo não é Nero, não, tá? Não é Nero, não. A besta que sobe do abismo é o seguinte, é o personagem, o espírito daquele que está hoje na terra, quando ele for morto, ele desce ao abismo. E ele traz com ele 7 espíritos piores do que ele. Por isso que Papai Yalcha fala. Faz essa referência. Faz a referência em Lucas. Quando uma pessoa ali, o espírito sai dela, que Papai Yalcha está apontando lá no final dos tempos, né? A sabedoria, representando esse que quando fosse morto ele ia descer para o abismo e pegava 7 espíritos pior do que ele. Não está pegando espírito de homem não, irmão. Está pegando aqueles principados lá em cima que caíram. Por quê? Porque quando um principado desce e se apossa de uma pessoa, quando a pessoa morre, esse principado é a condição dele. Ele não pode voltar. Ele anda por lugares áridos. Entendeu? Ele tem que descer. Ele tem que descer para os lugares áridos. Porque essa foi a escolha dele. Ele deixou o céu para vir se apossar num corpo, dizendo que é casa dele. Uhum. Quando esse corpo é morto, morre, ele também anda por lugares áridos, quer dizer, para o abismo. Então ali não está falando espírito de Nero, não, irmãos. Nero é um homem. Está falando de principado. Está falando de seres ali que habitavam os lugares celestiais, desceu e fez
com que este homem se tornasse totalmente maligno. Entendeu? Por isso que a palavra fala em Efésios 6, nossa luta não é contra a carne, não é contra o Nero, não. É quem está agindo nele. Entendeu? Então, esses que está subindo o abismo, ele sobe carregando 7 espíritos pior do que ele, para fazer o link que ele quer imitar as coisas de papai. Enquanto Mical recebe a unção, e recebe a unção dos 7 espíritos de Ial, o antimachia recebe 7 espíritos piores do que ele. Está entendendo? E ali, por isso faz um link. O 7º rei também é o 8º. Por quê? O espírito que está no 7º também está no meio com os outros no 8º. Fazendo o quê? O link da imitação. Por quê? Porque ele quer imitar tudo que é coisa de Ial, ele quer imitar. Então, ele quer imitar aquele que recebeu os 7 espíritos de Ial, aquele que recebe os 7 espíritos piores do que ele. Viu? Porque um é um anjo da vida e o outro o anjo da morte. Tá, irmãos? Então vamos lá. Olha só, voltando aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando terminarem as 2 testemunhas de seu testemunho, quer dizer, o tempo do seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra ela e vencerá-las e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma. Olha aqui. Na praça de Sodoma. A gente faz um link lá, aqueles dois anjos são enviados a Sodoma. Aqui também, esses mesmos 2 anjos são agora enviados ali ao Shalom, que espiritualmente é referido como Sodoma, né? E faz um link também ao Egito. O que tinha no Egito? O anjo da morte. Irmãos, as escrituras conversa né? Quem que estava ali agindo no Egito? Nossa. O anjo da morte matou as 2 testemunhas. Está conversando. Está entendendo, irmãos? O anjo da morte matou as 2 testemunhas. Está conversando com você com enigmas sábias, palavras sábias, com sabedoria. Por isso que fala, os esclarecidos compreenderão. Só eles. Aí ele continua, dizendo assim, onde também o mestre delas, qual que é o mestre delas? Iaush. Papai Iaush. Foi emadeirado. Aí ele continua, os homens de todos os povos, raças, línguas, nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, fazendo um link ao tempo do seu ministério, 3 anos e meio, o tempo do ministério delas. E elas também ficam expostas por 3 dias e meio, aonde? Na praça. São impedidas que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se, trocaram presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Ial penetrou-os e eles se puseram de pé. Porque faz um link aquele que é trombeta. Trombetas, para tocar trombeta, você já tocou trombeta, irmão? É difícil. Tem que soprar. Você sopra aqui, ó. Sopra a trombeta com vento que sai da boca. É o link, irmãos, daquele que sopra, que toca a trombeta. Para tocar a trombeta tem que soprar o vento. É aquele que sopra a trombeta, aquele que toca a trombeta. Para trocar a trombeta é só pôr na boca, ela toca sozinha? Não. Tem que soprar. Estão entendendo? Vamos lá. Versículo 11. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro. É aquele que toca, sopra a trombeta. Aquele que sopra a trombeta e ainda dá o dica, um sopro de vida. De vida, porque é o anjo da vida. É o anjo que ressuscitou papai Iaush. Ele vem com o filho dele, inclusive. Ele vem com o filho dele, que também é primogênito. Ele vem ali, vamos lá, nós vamos ressuscitar papai. Entendeu? Então, ele faz um link com Romanos 8, que está falando assim, se o espírito daquele que ressuscitou Iaush Mashiach, irmãos, acorda, vendo que são personagens diferentes,
Vocês ainda ficam aí bebendo água estragada, água envenenada aí de mensageiro de Sardes, irmãos. Entendeu? Vão para enfrentar o antimachia. Vocês estão pensando que vocês vão ascender como Filadélfia? Vocês estão tremendamente enganados, mas vocês têm chance ainda, se vocês ouvirem a mensagem verdadeira, a mensagem da vida e não da morte. Vamos lá, continuando. Versículo 11. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro da vida. Aquele que toca a trombeta tem que soprar. Vindo de Al, penetrou-os e eles se puseram de pé. E grande medo se apoderou dos que contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu. Quem que é que fala como trombeta? Que lhe dizia, subi para aqui. E subiram para o céu, na nuvem, foram lá para a nuvem. E os seus inimigos o contemplavam. Eles foram arrebatados assim. Vamos pegar o jatinho. Vamos embora? Não. Aqui mostra que os habitantes da terra contemplaram uma subida lenta, para todo mundo ver que aqueles que tinham sido mortos receberam agora vida. E estão subindo para quê? Para ser feito justiça em favor dos santos do Altíssimo, que está falando lá em Daniel 7. Vamos lá de novo. 7:21. E Daniel 7 ainda fala, olha só, que aqui quando ele está falando a respeito de fazer justiça, é justiça para receber o quê? Receber o reino. Receber o reino. Olha só, Daniel, vamos abrir lá. 7. Daniel 7, versículo 18. Versículo 18, olha só. Diz assim, os que receberão reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Esses estão recebendo o reino, porque o ancião, ele fez justiça em favor dos santos do Altíssimo. E fez o quê? A divisão da herança. Foi dado para esse ancião fazer a divisão da herança. Eu não gosto do nome divisão, não. Eu gosto do nome partilha. Foi feito partilha da herança. Quem fez? Foi Papai Yauch, que recebeu o nome de Alforte? Não. Mas do ancião. O ancião vai fazer a partilha. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas. Papai Yauch fala assim, olha, quem me colocou como juiz na vossa partilha? Vamos achar essa passagem? Lucas, vamos lá, irmãos. Olha só. Lucas 12:13. Vamos lá. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão, que reparta comigo a herança. Porém, Papai Yauch respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Olha aqui, irmãos. Papai Yauch, que depois recebe o nome, depois dele ter cumprido tudo certinho, ele recebe o nome acima de todo nome, nome de Al. Ele já está mostrando aqui, não seria ele que faria a partilha dos bens dos irmãos, dos filhos, mas aquele que se foi colocado como primogênito deles. Esse ancião, ele fará o tribunal do Machia. E o tribunal do Machia é a referência daquele receber tanto galardão de honra ou de desonra que tenha feito por intermédio do corpo. Percebe? Por isso que ele julga com justiça. Ele não vai dar, não, esse aqui é meu chegado, dá licença, esse aqui é meu chegado, vem cá que você vai receber uma posição elevada, igual as denominações. As denominações são assim, injustas, entendeu? Tá lá
o pastor presidente, ele coloca o filho dele, que muitas vezes é inconsequente, para ser o administrador ou mesmo para ser o presidente no lugar dele após morte. Percebe? Ele é parcial, é injusto. Está entendendo? Nós vemos isso com os filhos de Eli. Ial rejeitou os filhos de Eli porque eles eram injustos. E rejeitou eles, lançou fora. Falou, esse aqui não serve para mim não. E muitos desses pastores de denominação colocam os próprios filhos para ser substituto deles, né? Mostrando que tal pai, tal filho. Quer dizer, o pai já é injusto e o filho segue a injustiça do pai, né, irmãos? Mas para as coisas de Ial não tem isso não. Aqui mostra claramente que ele fará justiça, ele vai fazer justiça e vai fazer a partilha da herança de forma correta, da forma correta que cada um foi merecedor. Aqui está falando de salvação? Não. Aqui está falando de herdar o reino, tá, irmãos? Salvação não tem nada a ver. Tem nada a ver com obras. Salvação tem a ver com o sangue derramado de Yahshua Mashiach. Aqueles que recebem pela fé e recebem remissão dos seus pecados e têm o direito de entrar pelo reino pelas portas. Pelo reino não, no céu pelas portas. Mas o reino é conquistado mediante o quê? Mediante esforço particular, mediante empenho. Então a sua parte da herança está relacionada com a obra que você faz, né? A obra que você faz. Então, você entendendo que você é filho, né? Porque é uma das condições, porque para ser herdeiro tem que ser filho. Se for servo, se for servo, é servo. Eu sou servo de Ial. Você não vai receber herança não, irmão. Porque herança é para filho, não vai se dar herança para servo. Entendeu? O servo vai servir os filhos. Então, nós vemos isso na parábola do filho pródigo, né? Nós temos ali o filho mais velho, o filho mais novo e temos os servos, né? E hoje, quando nós estamos vindo aí, o mensageiro trouxe, fazendo o selamento para completar o exército dos 144 mil, é para completar um número, né? E esse número é o número dos primogênitos. É o número dos primogênitos. Mas ainda vai ficar na terra um grupo de filhos. Mas aqueles hoje que você vê que rejeitam a mensagem ao Pai, estão se rejeitando a condição de filhos, irmãos. Pois é. Está se colocando na condição de servo. Vai poder ter uma parte lá em cima? Vai, mas não serão herdeiros, porque servo, a não ser que seja adotado, recebe a condição, como Shaul Paulo, que ele mesmo entendia da adoção filial. Ele era servo, mas por causa do amor que ele tinha para servir o papai e sacrificava para isso, foi recebido na condição de filho adotivo. E como filho adotivo tinha direito à herança. Mas aqueles que não se reconhecem nessa condição continuam sendo servo, mas o servo sem direito à herança porque não foi adotado como filho. Isso precisa ser entendido, viu, irmãos? Por quê? Porque nós temos que alcançar o pleno conhecimento da verdade. Depois chega lá em cima, eu quero minha parte na herança. Fala assim, herança? Que herança? A herança é para filho, não é para servo, não. Você vai servir. Então vamos lá. Lucas, nós lemos aqui essa passagem, né? Que papai fala que quem colocou ele como juiz, né, irmãos? Mostra claramente que ele mostra aqui que ele não vai ser ele que vai repartir a herança, mas sim aquele que ele levantou-se para poder fazer esse ofício. Quem? O ancião. O ancião. Nós falamos muito, né, irmãos, até agora, mas assim, a mensagem realmente é muito necessária, né? Porque ela é muito ampla. E eu falo assim com os irmãos, eu pego assim, eu tenho assim compaixão daquele que está chegando aqui pela primeira vez e chega, não entende nada e não volta mais, né? Então eu faço tanto esforço aqui, irmãos, para tentar explicar para os irmãos
para aquele que está chegando pela primeira vez, não desistir, entendeu? Por quê? Volta nos vídeos anteriores e começa a assistir, porque o entendimento vai sendo construído, é igual uma casa, você começa a construir a casa pelo telhado, porque aqui já estamos no telhado, né? Já estamos no telhado. Não, você começa a construir a casa pelo alicerce. Você tem que lançar o alicerce sobre a rocha, entendeu, irmãos? Então, não adianta você chegar agora e achar que você vai pegar entendimento. Ah, não, chegou agora, desprezou os 101 vídeos anteriores e agora vai entender tudo. Não vai entender quase nada, mas você tem que voltar lá e lançar o seu fundamento, o seu entendimento no alicerce e não no telhado, porque o telhado não para em pé, né, irmãos? Vai tentar pôr o telhado? Não, você começa lá embaixo, e muitas vezes é a parte mais difícil, né, irmãos? Cavou na rocha, cavou na terra até chegar na rocha, né, irmãos? Então vamos lá. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do anjo da vida, e eu quero referir ele. Nós já vimos que ele recebeu os 7 espíritos, né? Isso. Ele julga, né? Ele também fará justiça aos santos do Altíssimo, porque ele fará justiça não que ele ouviu, mas pelo que ele viu. Faz um link também às 2 testemunhas que são enviadas, né? Porque logo depois que as 2 testemunhas subirem, vai vir o retorno deles. Aí ele vai vir fazer o quê? Justiça na terra pelo que as 2 testemunhas viram, né? Então, a gente vai abrir para a gente ver esse que é o último Adão, né? Vamos abrir em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Viu lá aquele que recebeu os 7 espíritos de alma? Ele recebeu os 7 espíritos, ele fará julgamento, né? Mostrando claramente Papai Yaucha ali, que depois recebe o nome de Yau, se torna Yau forte e valente. Ele mesmo fala assim, não sou eu que vou julgar, não. Não sou eu, não. Aí chega aqui no versículo 45 de 1 Coríntios 15, diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Viu lá que teve aquilo que fala assim, se o espírito daquele que ressuscitou Yaucha também ressuscitará os vossos corpos mortais, viu? Então, quando fala o último Adão, aqui deixa claro que não é Papai Yaucha. Não é, mas aquele que recebeu o espírito de Papai Yaucha, a unção, para exercer o ofício no lugar do papai. Exatamente. Ele recebeu a missão, ele recebeu as vestes, a túnica, recebeu o manto e recebeu o nome. Então ele vai fazer e recebeu o espírito, né? Que é o link com Eliseu, né? É aquele que dá continuidade na obra de Elias. E para isso ele recebe o manto, né? Então, quando nós vimos aqui, esse último Adão é a referência dos últimos filhos, o último filho de Yaucha a descer nessa terra. Ele é o último filho de Yaucha a descer nessa terra, por isso ele é representado também com o quê? O 6º anjo que toca trombeta, referindo a tocar trombeta, a trazer a mensagem na 6ª era da igreja, a era Filadélfia. Está entendendo? Ele, quando ele recebe o nome, ele também se torna o 7º. Esse é um estudo que nós vamos trazer em breve. Ele é o 6º, que também é o 7º. O Satanás imitador pega o rei. O 7º também é o 8º. Né? Tudo imitando, porque o imitador não pode criar nada novo, então ele imita. Aqui fala assim, versículo 45, 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Se o último Adão, você vê que Adão é um ser criado. Então não pode ser o criador, não pode ser Papai Yaucha. Não pode ser Papai Yaucha que recebeu o nome de alma. Por quê? Porque é referido a um que foi criado, como Adão foi criado, né? Então, esse último Adão é este ser
celestial que desce à terra e ele faz a última missão para completar a missão de Papai Yahshua na igreja, trazendo a verdade que foi totalmente corrompida no passar das eras. Então ele não poderia deixar que a era da igreja terminasse com mentira. Ele tinha que trazer a verdade no final dos tempos. Por quê? Para encerrar a era da igreja, das igrejas, com a verdade e não com mentira. Exatamente. Então, quando nós vemos aqui, fala, o último Adão se tornou-se espírito que dá a vida. Fazendo um link com Romanos 8, que está falando, se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, também este que ressuscitou Papai Yahshua ressuscitará os vossos corpos mortais. Está falando aqui que é Papai Yahshua, irmãos? Conforme a mensageira de Sardes, que fala que esse Yahshua é o último Adão. Está falando isso aqui? Está falando que o espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, fazendo um link aqui, que o último Adão se tornou espírito que dá a vida. Ou seja, este que ressuscitou Papai Yahshua, quando foi lá, removeu a pedra e tocou no papai. Exatamente. Então, quando você está vendo essa mensagem, irmãos, está jogando por terra essas fontes de água estragadas, e você está rejeitando a fonte de água verdadeira e límpida para beber água estragada, que vai conduzir à morte. Não receba esse tipo de água contaminada. Aí, irmãos, viu aqui o último Adão? E Papai Yahshua nunca poderia ser o último Adão. Primeiro porque ele é criador e não criatura criada. E a gente vai lá em Colossenses, né? Tem que ir lá em Colossenses mais uma vez, porque os irmãos, eles desprezam certas passagens, entendeu? Por quê? Porque o mensageiro de Sardes ensinou errado, como ensinou errado as datas de arrebatamento, ensina errado e continua ensinando errado e consegue arrebatar uma multidão atrás dele. Colossenses. E menospreza o papai como criador. Menospreza a própria palavra, né? Como se diz. Ele prefere ouvir aquilo que o testemunho de Jeová fala do que a própria palavra, né? Então, Colossenses 3, Colossenses 1, versículo 15. Olha só, falando de quem? Falando daquele que é a imagem de algo invisível, tá? Quem é esse? Yahshua, que depois recebe o nome de Yahweh porque fez um sacrifício perpétuo, perfeito. Olha só, ele, quem? Yahshua, é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Aqui já joga por terra Adão, né, irmãos? Ele não pode ser Adão, por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Aqui, quando fala primogênito de toda criatura, ele está falando simplesmente daquele que saiu de Yahweh. Yahweh, das coisas aqui que você está vendo, Yahweh, ele, quando você lê em Gênesis, Yahweh criou, ou seja, ele usou aquele que é mão para criar. Quem? Yahshua. Ele que é mão. E a palavra fala que Adão foi feito da argila e moldado pelas mãos. Moldado pela mão. Yahshua moldou Adão. E aquele que estava com Yahshua soprou o espírito da vida. E o Adão se tornou alma vivente. Por isso que fala, façamos o homem a nossa imagem. Qual nossa? A imagem da face direita e da face esquerda, que é o estudo que eu já trouxe aqui para os irmãos. Façamos, que estava ali dois personagens, Papai Yahshua e Mical.
a face direita e a face esquerda. Enquanto um moldou com a mão, o outro, no final de ter sido moldado, Adão soprou o Espírito que deu vida para ele, e ele se tornou alma vivente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando a gente vê aqui, continuando, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, em Yaush, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, trono, soberania, principado, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Antes de tudo, e tudo nele subsiste, a cabeça da igreja, do qual seu corpo, Yaush. Ele é o princípio, primogênito dos mortos, tendo tudo a primazia, pois nele aprove a Yahweh fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres da terra e do céu, realizando paz pelo sangue no madeiro. Então foi papai Yahweh Supremo que morreu no madeiro? Não, foi Yahweh. Por isso que fala, trouxe reconciliação. Esse que criou todas as coisas, ele tinha muito amor com todas as coisas que ele criou e deu todas as chances a todos que ele criou também de se salvar. Exatamente. Através do seu próprio sacrifício, do seu sangue derramado. Então, quando nós estamos vendo aqui, irmãos, ele criou, não poderia nunca ele ser Adão, porque Adão é um ser criado pelas suas mãos. E aquele que estava com ele soprou o Espírito que dá a vida. Por isso fala, façamos, tá? Em duas pessoas. Compreenderam, irmãos? Então, Forte. Então, quando a gente hoje está vendo aquele que se tornou Espírito que dá a vida, ele também ressuscitou papai Yahweh. Todo esse estudo aqui, irmãos, faz um link com aquele que recebeu o manto. Nós já estamos acabando, tá, irmãos? Aquele que recebeu o manto, recebeu o nome, recebeu as vestes e viu o papai dele ser arrebatado à luz inacessível, fazendo um link com dois personagens, Elias e Eliseu. Elias é a representação do papai Yahweh que vai ser o quê? Elevado. E ele lança o manto. E Eliseu pega o manto. E viu ele sendo arrebatado, né? E aí faz um link com o quê? O personagem Eliseu. Eliseu, de todos os personagens da Bíblia, é o único que é referido como careca. Por quê? Porque ele tem uma representação celestial. O cabelo da cabeça dele representa o exército dele. E ele perdeu. E ele volta para restaurar o exército que foi lançado por terra. Ele está juntando, e quando você vê o ancião de volta no céu, ele tem cabelos brancos. Ele já não mostra mais careca, porque ele reconquistou de volta o seu exército que foi tirado dele, ficou carequinha. Então, é uma referência, inclusive, dele que dá a vida. Vamos abrir a passagem em Reis, né? Em 2 Reis 13, 21, os ossos de Eliseu. Olha só a representação do anjo da vida. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. 2 Reis 13, 21. Aqui, toda a escritura conversa. 2 Reis 13, 21. 2 Reis 13, 21. Diz assim, olha. Azael, agora você lembra Azael, né? Azael fala assim, aquele que escapar a espada de Azael, Jeú matará. E aquele que escapar de Jeú, Eliseu matará. Esse faz um link com aquele cavaleiro que está vindo lá em Apocalipse 19, com aqueles que recebem a marca. E ali fala, tem pequenos e grandes. Quando fala pequeno, falando dos filhos de Yaush. Quando fala grandes, fala os filhos de Adão. Recebem a marca. Então, desses que vão escapar dessas perseguições, no final Eliseu vai matar. É a representação do cavaleiro. Eliseu representa ali Mical e Yaush, né? Que recebeu o nome de Yaush. Que ele vem e sai uma espada da boca dele que vai matar o exército do antimachia. É tremendo. Então, aí é que a gente lembrando de Azael, né? Aí fala assim, ó, Azael, rei de Arã, tinha oprimido os israelitas por todo o tempo em que vivera Jeoacás. Mas Ial lhes fez mercê e compadeceu-os deles, né? Aqui fala
voltou-se para eles por causa da aliança que fizeram Abraão, Isaque e Jacó. Não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face até o presente, né? Aqui a gente vê esse personagem. Quando a gente pega aqui... Versículo acima. O versículo acima, então. 21. A gente só relembrando aqui. Versículo 20. Vamos lá, versículo 20. Eliseu era contemporâneo, né? Ali naquela época, né? Desses personagens, né? E ele fala assim, ó. Vamos lá. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos moabitas. E com isso, para se escapar, jogaram o corpo do morto dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo do morto tocou os ossos de Eliseu, e este recobrou a vida e pôs-se em pé. Viu aqui fazendo o link desse personagem? Esse personagem que é a representação do anjo que dá a vida. Então Eliseu ele é uma representação daquele que recebe o manto lá em cima. Por ele receber o manto de Elias e com isso ele segue a missão do pai dele. Por isso que ele fala assim, meu pai, né? Ele mostra assim, o que você quer de mim? Ele fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Está falando porção dobrada, está falando em linguagem de sábio. Não está falando que quer o dobro do teu espírito. Está falando assim, eu quero a minha unção, eu quero minha parte da minha primogenitura. Que o primogênito israelita recebe porção dobrada dos irmãos. Então ele está falando assim, eu quero a minha parte da minha primogenitura. Ou seja, eu quero o teu espírito, eu quero a tua missão, eu quero a tua obra. Tremendo. Né? Então, ali representa aquele que também recebeu lá em cima o manto, a túnica, a missão e o nome. Entendeu? Então ele faz um link como sendo aquele anjo da vida que, quando lançou o morto, tocou nos ossos dele, ele reviveu, fazendo um link lá em Romanos 8:11, que fala assim, se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos habita em vós, o Espírito que habita em vós também ressuscitará os vossos corpos mortais. Que faz um link com aquele que ressuscitou Papai Yahshua, que moveu as pedras, entrou e ressuscitou Papai Yahshua. E também faz um link com o último Adão. É o Espírito, aquele último Adão se tornou o Espírito que dá vida, fazendo um link, inclusive, àquele a visão do trono, os 24 anciãos e aquele que está de frente, de pé, que vi como 7 tochas de fogo. É aquele personagem que tem os 7 espíritos de Yahweh. E aquele que está no trono, quem é? Papai Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh, forte e valente. Ali ele desce da luz inacessível, ficou lá quase 2000 anos e ele volta só quando seus inimigos tiverem sido lançados por terra. Esse é um estudo que nós já trouxemos também. Então, poderíamos avançar, né, irmãos? Mas nós já estamos com a hora bem esticada, né? E já para os irmãos assistirem os vídeos tem sido muita dificuldade, porque eles acham que é um estudo cansativo, mas eles não entenderam, na realidade, o que é esse alimento que eles estão recebendo, que é a verdade, que agora, no final dos tempos, estão sendo revelados aos esclarecidos, e os esclarecidos compreenderão. Gratidão, papai. É somente aqueles que têm sede, né, irmão? A palavra fala assim, ó. Aquele que tem sede, não está falando para qualquer um, né? Aquele que tem sede, vinde a água, né? Aquele que tem sede, né? Então, muitos, eles não estão tendo sede, porque acham que estão sendo saciados por essas águas envenenadas. Mas aqueles que têm sede de uma água cristalina, água pura, uma água fértil, fala, né? Vinde a água, né? Vós que tem sede, vinde a água. Essa está onde, irmãos? Está Isaías 55. Vamos lá abrir? Vamos lá abrir, porque os irmãos muitas vezes precisam
como se diz, ver, né? Isaías 55, essa sempre foi uma das minhas palavras prediletas, antes ainda, quando estava em denominação, e não tinha ainda o entendimento, mas meu espírito agradava muito dessa mensagem. Isaías 55:1. Vamos lá. Isaías 55:1. Tão alegre, né? Muito. Isaías 55:1. Diz assim: convite final, tá? O teólogo aqui escreveu um título, convite bem propício, final, né? Bem propício. Todos que têm sede, vinde a água. E você vai encontrar isso aqui na Bíblia Al-Shalom. Na Bíblia Al-Shalom fala vinde a água. Outras Bíblias falam vinde as águas. Não, vinde a uma única água. Única água cristalina, límpida, entendeu? Que é o link do início do vídeo que nós falamos, que é aquela pedra que caiu do céu, incandescente, e ela condenou as fontes de água desta terra, ou seja, ela condenou a mensagem, a ministração dessa terra. Entendeu? E é tão legal, irmão, que é só uma representação, que um dos braços do rio que sai do trono ali no jardim, alimentando o jardim de Éden, desses rios ali, ele tem ali muito ouro, e desse rio sai também a pedra ônix, né? E é uma água cristalina que corre, diferente ali, que é uma outra água, que é a água do rio Eufrates. Né? Então você vê as duas águas ali. Aqueles que rejeitam a água cristalina vai receber a do rio Eufrates, né? E ela vem com inundação, né? Como inundação. E olha, todos que têm sede, né? Vinde a água. E aqui fala, não tem dinheiro para pagar, né? Não precisa pagar para receber essa mensagem. É muito tremendo. Entendeu? E aí ele fala, chamando a atenção, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Fazendo o link desses que ficam aí gastando tempo, que é dinheiro, né? Tempo hoje é dinheiro, tempo Filadélfia é um tempo escasso, pequenininho, o ministério. Então gastando ali o dinheiro com Macron, com tatuagem eletrônica, com vacina, cada dia traz uma nova bobageira de vacina, né? E fica perdendo tempo sobre, porque não sei o quê, só coisas codornizes desse mundo, e perdendo o maná que está sendo derramado na sexta era, e tá o pai de família colhendo porção dobrada para levar para sua casa, levar para os seus filhos, né? Então aqui fala, vocês que têm sede, você tem sede? Então vinde a água, irmão. Não coloca desculpa falando que tem 101 vídeos, não. Vinde a água e dedica. Se você fizer isso, você pensar, se eu assistir 2 vídeos por dia, em apenas 55 dias, 50 dias, quer dizer, 50 dias você já alcançou, nos alcançou já, irmãos, praticamente, né? E o que é 55 dias, né? Não é nada, nem 2 meses, né? Tem por vir, né, irmão? Exatamente. Mediante o que tem por vir. E eu falo, você não vai se arrepender se você fizer isso, tá? Você vai dedicar, entra em período da madrugada, entra estudando, faz essa dedicação. Nós temos testemunho dos irmãos que têm feito isso e falam assim, eu era uma pessoa antes e hoje eu sou uma pessoa, outra pessoa, né? Amados irmãos, gratidão. Pela sua paciência. Nós vamos encerrar esse vídeo agora. Gratidão para o nosso papai pela revelação. Lembrando que se existe anjo da morte, existe anjo da vida. Só que o anjo da vida sempre ficou quietinho, escondido. O anjo da vida veio selar os 144 mil e logo em seguida vem o anjo da morte querer também selar os seus, né? Querer selar os seus com a marca, né? Tudo querendo imitar. Nós vamos também falar sobre a marca no próximo vídeo, a respeito do número 666, né? Então que você esteja se esforçando quanto a isso, tá, amados?
Gratidão, papai. Gratidão. Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ó papai, nós não temos palavras para te agradecer e pedimos, papai, que os que estão inscritos, papai, sejam conduzidos à fonte de água. Sim, papai. Sejam conduzidos à fonte e a fonte venha trazer vida para eles, papai. Sim, papai. E eu peço também por aqueles que vêm aqui e vão lá, vêm aqui e vão lá, recebendo ainda alimento, recebendo água que conduz à morte. Ó papai, tenha compaixão, toque esses, para que eles se firmem os passos, papai. Permaneça no ensino da verdade e bebendo da água límpida, que vai produzir nesta pessoa bons frutos. Sim. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia. Adorado seja Yal. Aleluia. Adorado seja Yal. Aleluia. Adorado seja Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, amados irmãos. Gratidão, meus irmãos. Pela paciência. E eu peço, papai, que abençoe sua casa, sua família. Abençoe que você cresça em graça e conhecimento, que você seja esclarecido e venha entender todas as verdades agora no final dos tempos. Sim. E assim seja. E assim seja. Um grande abraço, meus irmãos. A paz de Yalcha. A paz de Yalcha.